Olá, queridos. Uma boa tarde na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos fazer um vídeo diferenciado. Eu vou convidar 4 teólogos, 4 renomados teólogos. E eu vou ter uma entrevista com os 4. Vou entrevistar cada um. Veja bem, são 4 teólogos, ok? Estou falando dos teólogos Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu vou aqui ter uma conversa com os 4 sobre o quê? Sobre o cantar do galo. O tema da nossa entrevista será: quantas vezes o galo cantou para Pedro negar a Jesus por 3 vezes? E por que esta entrevista ela é interessante? Porque eu reconheço que os 4 teólogos eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Os 4 teólogos, veja bem, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem, para registrarem o que nós hoje lemos. E é comum se ouvir na igreja que a Bíblia ela é harmônica. É comum se ouvir na igreja que os relatos são totalmente harmônicos e não há contradição entre os teólogos, que nenhum teólogo, eu me refiro aos cristãos, aos escritores do Novo Testamento, não há contradição entre eles, não há, por exemplo, conflito nos seus relatos. Então, quem será melhor para falar para nós isso, senão eles mesmos? Então eu convidei os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, para nós falarmos sobre essa questão. Então a minha primeira entrevista aqui será para Mateus. E eu vou perguntar para Mateus o seguinte: quantas vezes o galo cantou para Pedro negar a Jesus por 3 vezes? E vamos ver o que o teólogo Mateus vai me dizer. Mateus, lembre-se, ele é cheio do Espírito Santo, é inspirado por Deus. Ele registrou tudo sob a inspiração do Espírito Santo. Vamos lá para Mateus 26, 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então aqui Pedro registrou as palavras de Jesus. Jesus diz assim: em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Repito, antes que o galo cante, antes que o galo solte o primeiro cantar, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Esta é a opinião de Mateus sobre o episódio. E Mateus ele registra isso aqui, essas mesmas palavras nos lábios de Jesus em versículo 75 do mesmo capítulo. O que diz? E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então aqui nós já temos a nossa entrevista começou com Mateus, certo? Mateus ele diz exatamente isso. Então, continuando com Mateus, nós vamos ver aqui o desenrolar das coisas. Mateus capítulo 26. Vamos aqui para a ordem dos fatos. Mateus 26 e verso 70. O que diz aqui? Em Mateus 26, 70 ele diz: mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Aqui Mateus ele registra que pela primeira vez Pedro nega a Jesus. Na segunda vez, em 70 versos, Mateus 26, 72 diz: ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Veja que Mateus registra que Pedro negou uma vez, o galo não cantou. 2 vezes, o galo não cantou. Aí vamos para a terceira vez, Mateus 26, 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Ou seja, nós temos aqui que no registro de Mateus, Pedro nega a Jesus por 3 vezes. E somente depois que ele nega a terceira vez, é que imediatamente o galo canta. Aí aqui a conclusão do relato de Mateus é, versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhes dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, a minha entrevista com Mateus
Mateus ele já me deu a resposta. Ó. Quantas vezes o galo cantou para Pedro negar a Jesus por 3 vezes? Bom, primeiro no registro de Mateus, Pedro negou uma vez, Pedro negou segunda vez, Pedro negou terceira vez e imediatamente o galo cantou a primeira vez. Ok? Então a minha entrevista agora vai para o teólogo Marcos. Marcos, quantas vezes o galo cantou para Pedro negar a Jesus por 3 vezes? Então nós vamos aqui ver o que o teólogo Marcos vai dizer para nós. Marcos 14 e 30. O que ele diz aqui? E disse-lhe Jesus, aqui Marcos registrando as palavras de Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Veja aqui que Marcos ele está destoando de Mateus. Mateus diz, ó, te digo, nesta noite eu te digo, Pedro, que não cantarás o galo, ou melhor, antes que tu não... Me perdi aqui, vamos ver o que Mateus diz aqui, ó. Mateus, vamos lá, Mateus ele registra, ó, o que Mateus registra? Mateus ele diz que Pedro negou uma vez, o galo não cantou. 2 vezes, o galo não cantou. 3 vezes, Pedro negou e logo imediatamente o galo cantou. Ok? Então esta foi a minha entrevista com Mateus. Pedro negou uma vez, 2 vezes, terceira vez. E somente quando ele negou a terceira vez é que o galo cantou pela primeira vez. Então esta foi a minha entrevista com o teólogo Mateus. Quando nós chegamos em Marcos, olha o que o teólogo Marcos diz aqui. Ó. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Então perceba que Marcos ele está destoando um pouco de Mateus. Percebam isso. Enquanto que Mateus diz, ó, tu me negarás 3 vezes e somente depois é que o galo cante. Ou seja, Mateus ele mostra que primeiro Pedro teve que negá-lo 3 vezes para o galo cantar a primeira vez. Mas Mateus ele diz diferente, ele diz exatamente assim, ó, em verdade te digo hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Então, para que você entenda como foi o processo aqui de Marcos, nós vamos ler aqui as ocorrências da negação de Pedro em Marcos. Versículo 72, Marcos também ele corrobora o que ele diz. Ó. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Então você já percebe aqui de cara que no relato de Marcos ele está destoando, ou seja, ele não está batendo 100% com o relato de Mateus. Mas eu quero lhe dizer que eu entrevistei o evangelista Mateus, o teólogo Mateus, e ele era um homem e é um homem cheio do Espírito Santo. Mas Marcos também é um homem cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Ele registrou sob a influência do Espírito Santo. Daí que eu também estou entrevistando o evangelista e teólogo Marcos. Então, vamos aqui ver as ocorrências de Marcos. Marcos capítulo 14, ó, Pedro nega a Jesus. Vamos aqui. Marcos 14, 68. Olha o que ele diz aqui. Marcos 14, 68. Vamos aqui começar de 66. Ó. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou. Então, em Marcos 14, 68, nós temos a primeira negação de Pedro. Marcos ele disse que Pedro o negou. Marcos 14, 68. Mas ele o negou, dizendo, não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. Então veja que no registro de Marcos, quando Pedro nega a Jesus pela primeira vez, logo imediatamente o galo cantou. Mas no registro de Mateus,
O galo só vai cantar depois que Pedro nega 3 vezes. Enquanto que no registro do teólogo Marcos, quando Pedro nega pela primeira vez, logo o galo o cantou, o galo canta, ó. Marcos 14, 68. Mas ele negou, dizendo, não conheço, nem sei o que dizes, e saiu fora ao alpendre. E o galo cantou. Então, Pedro nega uma vez, e o galo logo imediatamente canta pela primeira vez. Aí continuamos aqui no relato. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam, este é um dos tais, mas ele negou outra vez. Ó, Marcos diz que Pedro negou a Jesus pela segunda vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar, não conheço esse homem. Então você vê aqui que Marcos está registrando o terceiro momento em que Pedro nega a Jesus. Ó, e o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Então, como é que nós encontramos no relato de Marcos? Eu entrevistando aqui o teólogo Marcos, enquanto que Mateus, a sequência de Mateus para Pedro negar e o galo cantar Mateus diz, ó, Pedro negou uma vez, Pedro negou 2 vezes, Pedro negou 3 vezes e o galo cantou. É assim que Mateus registra. Mas Marcos ele diz exatamente um pouco diferente. Ele diz, ó, Pedro negou uma vez, Marcos 14, 68, e logo o galo cantou, primeira vez. Pedro nega a segunda vez e o galo não canta. Pedro nega a segunda vez, Pedro nega a terceira vez, Marcos 14, 71. E logo o galo canta pela segunda vez. Só você ler Marcos 14, 72, onde eu diz, ó, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, o chorou. Então perceba, queridos, que eu já fiz a minha entrevista com 2 grandes teólogos do cristianismo. Entrevistei primeiro Mateus e agora fui para Marcos. E você vê que não há uma sincronização 100% nos relatos. O que é que eles concordam? É que Pedro negou 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. Mas no relato de Mateus, o galo só canta uma vez depois que Pedro nega 3 vezes. No relato de Marcos, é assim, Pedro nega uma vez e o galo canta. Pedro nega a segunda vez e o galo não canta. Pedro nega a terceira vez e logo o galo canta. Então, no registro de Marcos, nós temos 3 negações de Pedro e 2 vezes o canto do galo. Enquanto que em Mateus nós temos 3 negações de Pedro e somente depois um canto do galo. Vocês estão me entendendo? Ambos os teólogos, Mateus e Marcos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E a igreja, ela concorda com o que eu estou dizendo. Os registros de Mateus e Marcos foram inspirados pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus. É isso que os teólogos dizem, são isso o que os doutores da igreja dizem, que Mateus e Marcos, ambos escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Só você ler 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,16, toda a palavra é inspirada, e lá em 2 Pedro 1, 20, 21, lá também diz que os homens escreveram sob a orientação do Espírito Santo. Ok, queridos? Então nós vamos agora nos dirigir para o terceiro teólogo. Quem é ele? Lucas, doutor Lucas. Ele era um gentio, ele se converteu de acordo com a tradição, com as pregações de Paulo, então ele foi um dos companheiros de Paulo. Lembrando que, de acordo com a tradição da igreja, Mateus, ele foi um companheiro de Jesus, ele foi um dos apóstolos de Jesus. Mateus, ele andou com Jesus. Ok? Então, de acordo com a tradição da igreja, Mateus, o escritor do 4º evangelho, o teólogo Mateus, ele escreveu e ele andou com Jesus. Marcos, ele não andou com Jesus, ele não era um discípulo direto de Jesus. Ok? Ele não era um discípulo direto de Jesus. Mas
Diz a tradição que Marcos escreveu, o teólogo Marcos escreveu, o que Pedro narrou. É como se o evangelho de Marcos fosse, na verdade, o evangelho de Pedro. Lucas, por sua vez, ele, como eu já falei, ele foi um convertido nas pregações de Paulo, ele foi um companheiro de Paulo em viagem. Então, Lucas, ele não foi um discípulo direto da primeira geração, ele não andou com Jesus, ele não foi um apóstolo. Assim como Marcos também não foi um apóstolo, mas Mateus foi um apóstolo. De acordo com a tradição da igreja, é isso. Então, vamos aqui, vou falar com Lucas. Teólogo Lucas, evangelista Lucas. Quantas vezes o galo cantou para Pedro negar a Jesus por 3 vezes? Então vamos ver o que o teólogo Lucas vai dizer para nós. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 34. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. O que Lucas diz, sobre Jesus? Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Ao que tudo parece, Lucas está concordando com Mateus. Ok? Mateus registra que Pedro negou 1 vez, 2 vezes e 3 vezes, e somente depois é que o galo canta. Então Lucas está dizendo: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Aí nós vamos aqui para Lucas 22, 61. Só corroborando o que ele disse. 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinham dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Então, vamos ver o que Lucas tem a dizer aqui nas ocorrências. Lucas 22, 57. Olha o que ele diz aqui. Em Lucas 22, 57 nós temos, porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Então, pela primeira vez, Lucas diz que Pedro negou Jesus. Mulher, não o conheço, mas o galo não canta. 22, 58, o que diz? E um pouco depois, vendo outro, diz: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Pela segunda vez, Pedro nega a Jesus, mas o galo não canta. Então o relato de Lucas até aqui está combinando com o de Mateus e conflitando com o de Marcos. Lucas 22, 60. E Pedro disse, a terceira vez que Pedro nega, e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então perceba que o relato de Lucas é em tudo paralelo ao de Mateus. Tanto Lucas como Mateus eles registram: Pedro nega 1 vez, o galo não canta. Pedro nega a segunda vez, o galo não canta. Pedro nega 3 vezes e o galo canta. Esse é o registro paralelo 100% que nós encontramos entre Mateus e Lucas. Ok, queridos? Então, Lucas ele também foi um homem cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. E ele registrou isso aqui sob a orientação do Espírito Santo. Então, entre Lucas e Mateus não há conflito quanto ao número de vezes em que o galo cantou. Ambos, Mateus e Lucas, mostram claramente, dizem que o galo só cantou a primeira vez depois que Pedro negou 3 vezes a Jesus. Mas veja que no relato de Marcos é exatamente assim. Marcos diz, Marcos 14, 68, Pedro negou 1 vez e o galo cantou. Pedro negou a segunda vez, o galo não canta. Pedro negou a terceira vez e logo também o galo canta. Então, no relato de Marcos, o galo canta 2 vezes, para Pedro negar 3 vezes. Ok? Então, vejam aí então que os nossos teólogos, Mateus, Marcos e Lucas, e eu estou entrevistando a todos eles, estamos aqui numa roda, numa entrevista, e o que eu estou extraindo aqui é que 2 estão concordes. Mateus e Lucas estão concordando, mas Marcos está destoando de ambos. O conflito está gerando aqui. Marcos diz, por sua vez, negativo, Mateus. Negativo. Marcos diz: Pedro negou a Jesus e o galo cantou, Mateus.
Pedro nega depois de Jesus e o galo não canta. Pedro nega a terceira vez a Jesus e o galo canta. É isso que Marcos está dizendo para Mateus e para Lucas. Pois bem, então vamos aqui ver o que diz agora o nosso teólogo. O teólogo que enfatizou a divindade de Jesus, mas não negligenciou a humanidade de Jesus. O teólogo que diz, no princípio era Logos, e Logos estava com Deus, e Logos era Deus. Estou falando de quem? Do teólogo João, o autor do 4º Evangelho. João, que era cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. Eu vou agora entrevistar a João e vou perguntar quantas vezes o galo cantou para Pedro negar a Jesus por 3 vezes, evangelista João. E o teólogo João, ele vai dar agora o seu parecer. João vai dizer para mim o quê? Vamos lá, João 13, 38. João 13, 38. Olha o que ele diz aqui. Ó. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Ora, perceba aqui que o teólogo João, ele parece se ombrear. É o que eu estou vendo aqui, a Mateus e a Lucas. Mas não se ombria a Marcos, é o que está aparecendo a princípio. Mas vamos lá. Vamos continuar. Teólogo João, a minha pergunta é, quantas vezes o galo cantou para Pedro negar a Jesus por 3 vezes? E a resposta de João, colocando as palavras na boca de Jesus, é essa aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim, Pedro? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Então, de cara, a gente já vê que João ele está respondendo. Primeiro convém que Pedro negue a Jesus 3 vezes, para então o galo cantar a primeira vez. É isso que João está dizendo. Mas vamos aqui para os registros, para as ocorrências. 18, 27. João 18, 27. Olha o que ele diz aqui. Ó. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Aliás, 18, 17, irmãos, perdão. Vamos ver o que João diz. 18, 17. O que João diz? Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos destes homem? Disse ele, não o sou. Pedro nega a primeira vez. Agora vamos para o segundo momento em que Pedro nega. 18, 26. Vamos lá. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. Ó, e Pedro negou outra vez. E Pedro negou outra vez. Irmãos, eu pulei aqui o relato. Eu vou continuar bem aqui. É melhor, porque eu pulei aqui a segunda vez. E Pedro estava... Primeira vez que Pedro nega em 18, 17. Ó. Vamos aqui. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Aqui Pedro nega a primeira vez, mas o galo não canta. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus. Vamos ver aqui onde é que Pedro nega a segunda vez. Vamos aqui. Tendo dito isso, um dos criados que estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Vamos ver aqui. Pela segunda vez, pronto, vamos ver o segundo momento aqui de Jesus. O que vai acontecer quando ele nega? Segundo momento. E Simão, estou em 18, 25, e Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. Então aqui Pedro nega a segunda vez, mas o galo não canta. Então João mostra que Pedro negou uma vez, ok? E o galo não cantou. Pedro nega a segunda vez no relato de João e o galo não canta. Bom, vamos aqui então para a terceira vez. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele?
E Pedro negou outra vez, ou seja, pela terceira vez, e logo o galo cantou. Então, na minha entrevista com o teólogo João, o que é que João está dizendo? Pedro negou uma vez. Pedro negou uma vez em 18, 17. Pedro negou a segunda vez em João 18, 25. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não o sou. E o galo não cantou. Quando nós chegamos na terceira vez que Pedro nega, o que diz? E Pedro negou outra vez, que é a terceira, e logo o galo cantou. Então perceba que para o evangelista João, e de acordo com a tradição da igreja, o quarto escritor do quarto evangelho, o escritor do quarto evangelho, que foi João, ele foi um dos apóstolos de Cristo. Logo, ele andou com Jesus Cristo. E ele estava, de acordo com um relato aqui, diz que João estava lá. Então, de acordo com João, ele vai dizer que o galo cantou uma vez, ou Pedro negou uma vez, Pedro negou duas vezes, Pedro negou três vezes e o galo cantou. É isso que ele diz, e Pedro negou outra vez, que é a terceira vez, e logo o galo cantou. Então, queridos, eu fazendo aqui a minha entrevista com os nobres teólogos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu encontro que Mateus diz, Pedro negou uma vez, Pedro negou duas, Pedro negou três e o galo cantou. Quando eu passo para Lucas, Lucas diz a mesma coisa. Pedro negou uma vez, Pedro negou duas vezes, Pedro negou três vezes e o galo cantou. Então Marcos e Lucas estão concordes. Quando eu passo para o evangelista João, ele vai dizer a mesma coisa. Pedro negou uma vez, Pedro negou duas vezes, Pedro negou três vezes e logo o galo cantou. Então os três estão concordes. Mas quando eu observei no relato de Marcos, ele conflitou com os demais. Marcos ele foi da opinião, sim, Jesus, ou melhor, Pedro negou três vezes. Nisso aí Marcos concorda com Mateus, com Lucas e com João. Quanto ao número em que Pedro negou a Jesus, Marcos está de acordo. Agora, quando chega no número de vezes em que o galo canta, Marcos, então, ele vai conflitar com Mateus, com Lucas e com João. Repito, Marcos vai dizer exatamente assim, negativo, meus três amigos. Vocês são teólogos, vocês foram cheios do Espírito Santo, eu também sou teólogo e sou cheio do Espírito Santo. Negativo. De acordo com o meu evangelho, com o meu relato, Pedro negou a Jesus a primeira vez, e eu registro isso em Marcos 14, 68, e o galo canta. Pedro negou a segunda vez, em Marcos 14, 70, e nada de o galo cantar. Pedro nega a Jesus pela terceira vez, em Marcos 14, 71, e o galo imediatamente canta. Então, de acordo com o meu evangelho, meus amigos Mateus, Lucas e João, de acordo com o meu relato, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Pedro negou a primeira vez e em seguida o galo cantou. Pedro negou a segunda vez e nada aconteceu depois. Pedro negou a terceira vez e o galo cantou pela segunda vez. Então, nós estamos de acordo. Eu quero dizer para vocês, teólogos Mateus, Lucas e João, eu, Marcos, estou falando com vocês. Nós estamos de acordo no número de vezes que Pedro negou, mas não estamos em acordo sobre o número de vezes em que o galo cantou, ok? Então, meus queridos, essa aqui foi a minha entrevista com os 4 teólogos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Você é inteligente? Você é inteligente. O que é que prega-se? O que é que a igreja prega sobre a inspiração da Bíblia? A igreja prega que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, ou seja, que a Bíblia foi dirigida, foi guiada, os escritores foram guiados pelo Espírito Santo em tudo. E que não há erros na Bíblia, que não há contradições, não há conflitos de espécie alguma. Ora, mas você é inteligente. Você é inteligente. Eu lhe pergunto, se Mateus, Lucas e João, os três dizem isso aqui,
Pedro negou uma vez, Pedro negou a segunda vez, Pedro negou a terceira vez e logo o galo cantou. Os três dizem isso. Isto é harmonia ou não é? Isto é harmonia. Isto é harmonia. Os três estão ligados, os três estão dizendo a mesma língua 100%. Mas se eu lhe mostro que Marcos diz negativo, Marcos vai dizer não para eles. Em que? Vou te mostrar. Marcos diz negativo, meus amigos. Pedro negou pela primeira vez e logo o galo cantou. Pedro negou a segunda vez e o galo não canta. Pedro negou a terceira vez e logo o galo cantou. Logo Pedro nega 3 vezes e o galo canta 2 vezes. Eu lhe pergunto, Marcos está concordando 100% com os outros? Não. Marcos está concordando sobre o número de vezes que Pedro negou Jesus, que é 3. Mas sobre o número de vezes em que o galo canta, Marcos está conflitando. Agora, eu lhe pergunto, você é inteligente? Nós podemos realmente dizer que a Escritura é a palavra de Deus? Sim, eu posso. Mas eu posso dizer que os autores são harmônicos? Não posso. 100% não posso, queridos. Ok? É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se você gostou, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal. Tá bom? Ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.